Antes de mais nada, eu esclareço aos senhores que eu estou gravando, tá? Então, quem quer que continue na aula está ciente para eventuais questões de direitos autorais, tá bom? Só uma bobagem que eu gosto de esclarecer. Então, vamos lá, pessoal. Eu encerro o bimestre e aqui eu declaro oficialmente aberto o segundo bimestre, tá, pessoal? E a gente encerrou, a gente teve certas complicações com questão de inspeção, de perícia, por dificuldade da internet, mas para a gente começar bacana, eu vou começar a partir do artigo 485. A gente vai tratar, então, daqui para diante, de sentença e coisa julgada, tá certo? Então, como a gente vai começar falando de sentença, seu Evandro entrando, seu Evandro saindo. Tá. Como a gente vai falar de sentença, existe um conceito inicial de sentença no Código de Processo Civil, tá bom? Por isso eu já trouxe essa tela aqui para os senhores, que são os pronunciamentos do juiz. Então vejam, o parágrafo 1º traz o conceito de sentença. Então, ressalvados as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamentos no artigo 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, tá bom? Então, olha aí. Inicialmente, com exceção aos procedimentos especiais, porque há procedimentos em que o juiz não põe fim ao processo propriamente dito, porque é apenas um rito, alguma necessidade que a pessoa se vale do judiciário, a exemplo do que era antes a interpelação, e o juiz ele não profere sentença, ele apenas deixa o procedimento à disposição das partes. Então, essas são as ressalvas, tá certo? Então, via de regra, vai ser esse pronunciamento, a sentença, em que o juiz ele põe termo à fase cognitiva, que é o processo de conhecimento, ou ao processo de execução, tá bom? No processo de conhecimento, ele vai pôr termo ao processo com fundamento nos artigos 485 e 487. O 485 é quando o juiz ele vai julgar sem resolução do mérito. E o 487 vai haver essa resolução de mérito. O juiz vai se aprofundar a pretensão das partes e vai efetivamente dizer o direito. No 485, isso vai acontecer, a extinção do processo vai acontecer de uma forma prematura, de modo que o processo vai se extinguir sem que o juiz, ou melhor, sem que o processo chegue ao seu fim útil, que é quando o juiz ele vai se debruçar sobre o mérito, sobre a pretensão deduzida pelas partes, e não tendo feito isso, o processo se arquivará por alguns fundamentos que estão previstos no 485. Sobre as provas, pessoal, eu confesso que não olhei ainda, tá bom? E não corrigi ainda, e no momento mais adequado eu vou corrigir e vou lançar as notas, vou disponibilizar para os senhores, tá bom? Então, por hora, a gente vai continuar só com a aula mesmo. Beleza? Professor. Então, vamos lá. Como eu estou falando do 485, agora a gente vai começar a, efetivamente, se debruçar sobre o 485, efetivamente. Tá bem? Então, olha. Aqui a gente está no capítulo 13, que é da sentença e da coisa julgada. E aqui a gente tem as disposições gerais, tá bom? Então, o 485, pessoal, vou deixar mais para cima aqui. Escrever no chat o que, pessoal?
Tá bom. Deem preferência a usar o chat, tá? Ok, voltando. Então, o 485 ele diz o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando. Então, vamos lá. O inciso primeiro a gente tem que é quando o juiz indeferir a petição inicial. E quando que vai ocorrer essa questão do indeferimento da petição inicial? A gente tem, pessoal, o artigo 330 do Código de Processo Civil, tá bom? Eu vou citar aqui para os senhores. Vejam aí. Então, o juiz, ele vai arquivar, vai extinguir o processo sem resolução do mérito por indeferimento da inicial quando ocorrer as hipóteses aqui do artigo 330, tá bem? Ou seja, quando for inepta, partes ilegítimas, carecer de interesse, quando não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321, está relacionado à questão do advogado em causa própria e emendas à inicial, e assim sucessivamente, tá bom? E aqui tem a explicação também já do que vem a ser uma petição inepta, que está no parágrafo 1º do 330, tá bom? Eu não vou me debruçar sobre isso, porque eu já tinha conversado com os senhores. Os senhores viram isso aí na disciplina anterior, tá bom? E eu ainda abordei isso no começo da nossa disciplina presencialmente ainda, tá bem? Só para os senhores terem a noção. Então, nas hipóteses de indeferimento da inicial, vai acontecer essas situações aqui, do 330 e seguintes, e o juiz ele vai arquivar, vai extinguir o processo com fundamento no artigo 485, inciso 1º. Portanto, vamos voltar no 485. Então, olhem aí. Outro inciso é o inciso 2º, que é o quê? O processo ficar parado por mais de 1 ano por negligência das partes. Temos o inciso 3º, que é semelhante também, que é por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor a abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, olhem só, pessoal. Aqui é dirigido esse inciso 3º ao autor, tá bom? Por que, professor, só ao autor? Porque ao réu existem outras punições processualmente falando. A exemplo da revelia e dos efeitos da confissão, tá bom? Então, essa penalidade é vocacionada para o réu. Para o autor que abandona a causa ou que deixa de promover atos e diligências que lhe incumbem, o efeito disso vai ser a extinção do processo de acordo com o 485, inciso 3º, tá, pessoal? Outra situação é o inciso 4º, quando faltar, falando de uma forma mais ampla, os pressupostos processuais, ou seja, verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Que são esses os pressupostos? Inciso 5º. Aí o inciso 5º, ele aborda 3 itens, tá, pessoal? Que eu vou abordar mais adiante e tem uma diferenciação entre eles. Primeiro, que é o juiz reconhecer a perempção. Onde está o conceito de perempção? A gente tem esse conceito, é importante os senhores anotarem, tá? A perempção está prevista no artigo 486, parágrafo 3º, que eu vou abordar mais adiante um pouquinho, mas querendo, já anotem aí. Reconhecer a perempção, artigo 486, parágrafo 3º. A litispendência ou a coisa julgada, tá bem? Nessas hipóteses aí, o magistrado vai poder arquivar o processo sem resolução de mérito. Outra que a gente vai visualizar, que é a questão da carência da ação, que é a ausência das condições da ação.
que é o inciso 6º, que é verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Na outra disciplina, eu cheguei até a abordar com os senhores que antes tinha a questão da possibilidade jurídica do pedido, que já não é mais enfrentado, não é mais previsto no atual Código de Processo Civil, tá? Foi afastado. Então, são condições da ação apenas legitimidade e interesse. Vou seguir aqui. Inciso 7º. Tá dando de ler, pessoal? Tá boa a leitura disso aí? Tá bom. Prosseguindo aqui. Maravilha. É bom que muita gente está interagindo. Sinal que tá bom sinal dessa vez, graças a Deus. E aqueles que não puderem acompanhar aqui, tá ok? Eu vou tentar disponibilizar no YouTube para vocês. Vamos lá. Outro. Então, aí é aquela questão do que a gente conhece como arbitragem, tá bem? Então, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem. Então, olhem só, se anteriormente ao negócio jurídico, que é objeto da lide, tiver havido uma convenção de arbitragem, eu não sei o que um colega, o senhor pode explanar interesse processual. Eu vou falar um pouquinho porque não é objeto dessa disciplina, tá? Mas, olha, a legitimidade e o interesse processual está relacionado às condições da ação. É algo que precisa pré-existir a lide. O que vem a ser isso? Legitimidade está relacionada às partes. Essa é a primeira questão. De nada adianta uma pessoa, vamos usar aquele velho exemplo do João e do Chiquinho, sendo aquele acidente de trânsito, que João atropela, ou melhor, o Chiquinho na L200 bate na POP 110 do João. Aí o Joãozinho entra com a ação. Então, olhem só. Ele, como era o dono da motocicleta, ele que sofreu os danos, a legitimidade para ser autor é pertencente a ele. Então não pode o José, a pessoa que viu o acidente acontecer, entrar na justiça em favor do Joãozinho, porque nada se relaciona e isso a gente tem a legitimidade. E do momento, então vamos lá, interesse processual. Já o interesse processual a gente vai verificar essa questão do momento que... Só um instantinho. Hora do lanche. Chegou a merenda. Rapaz, eu tô numa crescente boa, porque acho que eu tô fazendo o dever de casa. Que eu ganhei um camarão desse tamanho da mulher, rapaz. Meu Deus, coisa maravilhosa. Pois tá, pessoal. Aí, voltando à questão do interesse. O interesse na demanda passa a surgir a partir da pretensão resistida. Tem que haver um interesse para judicializar a questão. Caso contrário, o processo ele vai ser carente, passível do juiz arquivar. Exemplo, se tendo esse caso aí resolvido extrajudicialmente, não tendo demanda, ou melhor, não tendo pretensão resistida, não há o que ser deduzido perante a justiça. Um outro exemplo são aqueles casos de... Liberei a Netflix, está podendo assistir Netflix durante a aula. Aí, nesses casos, outro caso de divórcio consensual e de inventário consensual, em que não envolva interesse de incapazes, é permitido às partes entrar com a ação
ou melhor, fazer uma escritura pública direto no cartório, não sendo necessário entrar com uma ação judicial, tá certo? Caso entre, o juiz vai constatar que não tem também esse interesse processual, tá bem? Eu acho que deu de visualizar um pouco aí, dona Sabrina. Maravilha. Deixa eu comer um pedaço do meu camarão. Pessoal, aí olha só. Aí eu já falei da convenção de arbitragem e da questão agora da homologação da desistência da ação, tá bom? E o que vem a ser isso? É importante eu diferenciar com os senhores desistência de renúncia, tá bom? Isso situando dentro do direito processual. Compete ao autor desistir da ação e não sobre o direito em que se funda a ação. Em relação ao direito em que se funda a ação, o autor ele tem direito de renunciar, tá certo? E o efeito dessa renúncia vai afetar, como eu já falei, o direito em que se funda a ação. E qual é o resultado prático? Quando houver a desistência da ação, será permitido, após homologado, que o requerente ele ingresse com uma nova ação. Ele pode, inclusive, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mudar só a data e entrar com essa ação. Todavia, no caso de haver renúncia, e eu vou abordar, acho que nessa aula nem dá, em outra aula, o juiz ele vai homologar a renúncia e vai ter eficácia de resolução de mérito, tá certo? E o efeito prático disso é que o juiz, ou melhor, é que a ação vai ter o efeito, vai ser coberto pelo manto da coisa julgada, beleza? Outra situação. Em caso de morte da parte e a ação for considerada intransmissível por disposição legal, que são as denominadas ações personalíssimas, que só podem ser manejadas por um autor específico ou em face de um réu específico, de tal sorte que, no caso de morrer, essa ação não se transmita para os seus herdeiros. Eu não vou, desafortunadamente, eu não tenho um exemplo aqui para os senhores, tá? Mas eu vou, para vocês conseguirem visualizar, eu vou dar um exemplo do direito processual penal. Porque a ação penal, ela só pode ser manejada em desfavor do réu. E ela é intransmissível, não transmite para os herdeiros. E no caso de morte, os herdeiros, ou melhor, ele morre, a ação vai morrer com ele, tá bem? Então, prosseguindo. Aí vai ter os demais casos prescritos no código. Que aí ele está esparso, tá bom? Pessoal, tem o parágrafo primeiro, que ele se direciona aos incisos 2º e 3º desses incisos que eu já mencionei para os senhores, que é o seguinte. Primeiro eu vou falar do parágrafo. Nas hipóteses descritas no inciso 2º e 3º, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Então vamos olhar aqui o que é que fala os incisos 2º e 3º. Olhem só.
O segundo e o terceiro está relacionado a certa negligência das partes. Primeira, nesse segundo aí, que é o primeiro que eu quero dizer, fica parado mais de 1 ano por negligência. E no outro, é por não promover atos e diligências que lhe incumbir. Aí isso está relacionado ao autor. O autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, olha só. Nisso, o juiz não vai apenas atestar que ou o processo ficou parado 1 ano, ou que a causa ficou abandonada por 30 dias. Vai ser necessário que o magistrado, além de ter ocorrido esse critério temporal, ao magistrado cumprirá intimar essa parte faltosa para movimentar o processo no prazo de 5 dias, sob pena de ocorrer um desses defeitos, que é arquivar, sem resolver o mérito, nos termos do inciso 2º ou inciso 3º, a depender do que está acontecendo. Além disso, tem outro efeito para esses dois incisos que a gente já encontra no parágrafo 2º, pessoal, que vem a ser o quê? Em relação ao inciso 2º, aí é importante vocês darem uma marcada no vade-mecum de vocês, tá bom? No inciso 2º, as custas, o juiz, então nos dois casos o juiz vai condenar nas custas. Só que lá no inciso 2º, como está relacionado a uma negligência das duas partes, autor e ré, as custas serão divididas entre as partes. E no inciso 3º, como está relacionado a uma falta do autor, o juiz vai condenar ele, o autor, em duas coisas, que não tem a ver com o réu, não é dividido, é só para o autor, no pagamento das despesas e dos honorários do advogado, tá bom? Parágrafo 3º. E eu gostaria que quem estiver acompanhando com o vade-mecum faça uma marcação aí, diferenciada, tá, pessoal? Porque esse parágrafo, ele é importantíssimo, porque ele traz uma diferenciação dos incisos. Então, vejam, é o inciso 4º, 5º, 6º e 9º. São 4 os incisos. E qual é o diferencial desses incisos? É que o juiz ele vai conhecer dessas matérias em qualquer tempo e grau de jurisdição, com um recorte temporal, que é o trânsito em julgado. Então vejam, vamos retomar. 4º, 5º, 6º e 9º. 4º, 5º, 6º. Eu não vou diminuir, não. E 9º. Então, 4º, ausência dos pressupostos processuais. O 6º, ausência das condições da ação. O 5º, então, condições da ação, pressupostos processuais, perempção, litispendência, coisa julgada e ações personalíssimas e intransmissíveis. O juiz ele pode reconhecer a qualquer tempo, tá, pessoal? É muito importante destacar isso com os senhores. Ele reconhece a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, desde que não ocorra o trânsito. Independentemente do réu não arguir em sede de preliminar, de contestação, o juiz poderá. Não ocorre o que a gente denomina de efeito preclusivo, tá bom? Por isso eu peço, quem estiver acompanhando com o vade-mecum físico, marquem esse inciso aqui, tá bem? O parágrafo 4º
parágrafo 5º e o 6º, eles já vão estar relacionados, meus caros, a essa questão aqui da desistência, tá bem? Então, quem puder também tiver aí com o vadimeco físico, tá bom? É muito conveniente anotar aqui, V, coloca, digita um Vzinho, escreva um Vzinho, parágrafo 4º, 5º e 6º, porque os três têm uma correlação com a desistência, tá bom? Na verdade é o 4º e o 5º, o 6º é mais adiante. Até peço desculpa. 4º e 5º, marquem lá no inciso 8º. Por quê? O que é que tem a ver isso daí? Então, olha, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Então, tá até aí. Qual a importância disso? Porque o resultado do processo, ele não é conveniente apenas ao autor, ele é conveniente ao réu também. Porque com a sentença de mérito, inclusive, é a forma como o juiz resolve o processo, traz pacificação social e vai dizer finalmente a quem pertence o direito. E isso não é do interesse apenas do autor, é do interesse do réu também. Então, se depois de oferecida a contestação, então vejam, a tríade processual ela se forma com a citação válida. Só que depois da citação, oferta a contestação, a gente sinaliza, então, que o réu ele quer vir para jogo mesmo. Ele quer fazer valer, ele tornou litigiosa a coisa efetivamente, rebateu os argumentos do autor. Então, justamente em homenagem a isso, se depois de contestada a ação, o autor desejar desistir, o réu vai ter que ser consultado, tá bem? E outra, o processo ele não serve para ser uma aventura jurídica, não serve para ser um teste a ser verificado pelo autor. Por que eu digo isso? Porque eu quero correlacionar com o parágrafo 5º. De qual aspecto? A desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença. Porque imagine só, saiu a sentença, até a sentença. Então é antes, não depois. Porque sai a sentença, opa, saiu desfavorável, então não deu certo, não saiu do jeito que eu queria, eu vou desistir da ação. Entendeu? O poder judiciário não é brincadeira para as partes, não é uma aventura e não é teste. A colega está perguntando se um processo concluso para julgamento o autor pode desistir. Enquanto não tiver saído a sentença, pode desistir. Mas em qual hipótese? Aí você tem que congregar um parágrafo 4º, tá bom? Aí desiste, aí vai consultar o réu. Se o réu disser não, agora já está concluso, vamos para o pau. Aí vai ter que proferir a sentença, tá certo? Então tá. Aí olha só. Outra homenagem conferida ao réu, a gente tem no parágrafo 6º, tá bom? Então, depois de oferecida a contestação, a extinção do processo... Opa. Tá bom. É lá em Samara. Isso aí. Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Então, já está no momento, após a contestação, se eventualmente o autor deixar de cumprir algum prazo que lhe seja imposto, nos termos do 485, inciso 3º, vou retomar o inciso 3º,
só pode ser reconhecido o abandono da causa por requerimento do réu, tá bem? Caso contrário, o processo convém que siga. Todavia, se o réu não fizer alguma coisa e for algo que lhe compita efetivamente, o juiz poderá se valer do parágrafo 1º, que é intimar pessoalmente para suprir. E se ele não fizer, aí o processo vai seguir por causa de uma interpretação que a gente realiza entre o parágrafo 4º, 5º e 6º, só podendo arquivar se houver o requerimento do réu, tá bem? Agora, se o autor não faz nada e o réu também não faz nada, o juiz ele pode se valer do parágrafo 1º aí do 485 e arquivar o processo, tá certo, pessoal? Vamos lá. Parágrafo 7º. Aqui tem uma inovação do Código de Processo Civil, tá certo? O juiz, quando ele arquiva no 485, ele o faz por sentença, tá bom? E via de regra, é uma regra geral, o juiz, contra a sentença, o recurso que desafia a sentença vai ser o recurso de apelação. Então veja, como é o recurso de apelação, isso não tem novidade nenhuma a respeito disso. E recurso eu vou conversar com os senhores mais adiante lá na disciplina. Só que uma grande novidade foi o que a gente denomina juízo de retratação, previsto aqui no parágrafo 7º, parte final. Então, interposta a apelação em qualquer dos casos de que trata os incisos desse artigo, que foram até o 9º, salvo engano, interposta o recurso, o juiz ele vai ter, quando recebe o recurso, com as suas razões, o juiz vai ter então 5 dias para se retratar, voltar atrás na sentença que ele proferiu e prosseguir com o processo, ou ele não se retrata, mantém como está, abre para a outra parte vencida, vencedora, por assim dizer, melhor dizendo, oferecer as contrarrazões e então submeter ao julgamento pelo tribunal, tá bem? A novidade é essa. E traz mais efetividade ao processo, por quê? O processo, ele, em todos esses casos, ele se extinguiu de forma prematura. E tendo se extinguido de uma maneira prematura, convém que ele prossiga. Então, vai abrir essa oportunidade ao juiz. Só um instante. Vai abrir essa oportunidade ao juiz recorrer, se retratar. Tendo ele se retratado, ele prossegue sem que suba ao tribunal. E se ele entender que não, ele mantém e vai finalmente para o tribunal. Mas com esse hiato, aí a gente vai ter então essa possibilidade de fazer o processo prosseguir, de modo que vai ser uma possibilidade, tá? Não é uma obrigação, de que o processo possa chegar a um fim útil, tá bem? Aí aqui precisa estar explícito na apelação. De rigor não precisa estar explícito. Por quê? Porque a lei já tem essa previsão. E isso é uma consequência lógica, dona Sabrina. Por quê? Porque se o processo for extinto sem resolução de mérito e, consequentemente, a parte que sofre esse prejuízo apela, já sinaliza que ele quer o prosseguimento do processo. E justamente por isso fica implícito que ele quer essa retratação. E não precisa explicitar a retratação ou o pedido de juízo de retratação, porque já é uma obrigação legal estipulada ao juiz. Razão pela qual, tão logo seja interposta a apelação,
o próximo passo é o juiz realizar esse juízo. Realizado o juízo de retratação, sendo positivo, então ele vai proferir uma decisão mais ou menos nesse sentido. Com razão o recorrente, razão pela qual eu me retrato da sentença outrora proferida e determino o prosseguimento do feito. Mais ou menos isso. E se ele não se retratar, ele vai fazer mais ou menos assim. Mantém a sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o apelado para o oferecimento das contrarrazões, após suba ao tribunal. Então, o juízo de admissibilidade. Bom, isso aí eu vou abordar quando a gente for falar de recurso do juízo de admissibilidade, tá bom? Que não é o momento agora. Mas juízo de admissibilidade é outra coisa que não tem a ver com o juízo de retratação. O juízo de retratação é um plus. Juízo de admissibilidade está relacionado com a tempestividade, tem a ver com a interposição do recurso cabível, que, ou seja, o cabimento, tempestividade, e como a gente está falando de processo civil, de preparo, tá certo? Isso aí está relacionado a todos os recursos, que eu vou falar quando eu tratar da teoria geral dos recursos, tá bom? Não ainda da sentença. Aí eu vou desenvolver melhor, beleza? Me dá um ok de novo para... Show. Tá bom, pessoal. Então vamos prosseguir. E assim é. Eu só quero destacar que a novidade, tá? É o juízo de retratação em sentenças terminativas. Beleza? Vamos encerrar. Eu vou falar do 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. Certo? O que é isso? Vamos lá, destrinchar. Ou seja, extinguiu pelo 485 qualquer inciso, não vai ter impedimento nenhum para que a parte proponha uma nova ação. Pode, inclusive, Ctrl+C, Ctrl+V. Só mudar a data. Regra geral. Só que a lei traz um monte de exceções. Tá bem? Esse monte de exceções estão no próprio 486. Aí a gente vai desenvolvendo aqui nos parágrafos, tá bom? Olhem aí. Parágrafo 1º reza: no caso de extinção em razão de litispendência, para não confundir, pessoal, litispendência tá aqui, a lei abordou sozinha ela. Só que a litispendência ela vem num outro inciso com mais 2 institutos, tá bom? Então olhem só, inciso 8º. Opa, desculpa. Inciso 5º, tá bom? Eu ia falar o 8º, mas não é o 8º. O inciso 5º, o juiz extingue quando reconhecer perempção, litispendência ou coisa julgada. A perempção, ela tranca a ação, de modo que a pessoa não pode mais entrar com uma outra ação. E a coisa julgada sinaliza que aquela matéria já foi tratada anteriormente, já houve sentença em que não cabe mais recurso e que, por isso, não pode mais ser tratada em juízo. Então, veja o motivo por que perempção e coisa julgada está fora daquele artigo 486, parágrafo 1º. Tá? Já estou situando aqui. Então, olha, aí, aqui ele não fala em inciso 5º, fala só na litispendência. Extraiu só a litispendência daquele inciso 5º. E prossegue com outros incisos. 1º, 4º, 6º, 7º do 485. A propositura de inovação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.
Então vamos lá. Primeiro, quarto, sexto e sétimo. Primeiro, quarto, sexto. Aqui no quinto é só litispendência. E sétimo. Vou dar uma dica. Se vocês estiverem fazendo isso, para selecionar, segura. Quando selecionar, segura o Ctrl, tá? Mas não fica segurando para sempre o Ctrl, que quando for rolar vai diminuir ou vai aumentar, tá bem? E vamos fazer silêncio, a não ser que vá falar com o professor. Tá, então olha aqui. Tem que corrigir. Para entrar com... Nada impede, no caso do 485, nada impede entrar com uma nova ação. Só que, nesses casos descritos aqui, tem que corrigir. Então, no caso de indeferimento da inicial, corrija. Ausência dos pressupostos processuais, corrija. Condições da ação, o mesmo. Se houver litispendência, ou aquela lide tem que se resolver, ou você tem que entrar com ações com fatos ou partes que não se correlacionem com aquela lide originária. E se tiver arbitragem também, esse vício deve ser corrigido. Ou cancelar, revogar a convenção de arbitragem, ou entrar com uma matéria que seja diferente daquilo que se convencionou submeter a um árbitro, tá bem? Então, essas questões aqui que eu selecionei, está relacionado a 486, parágrafo 1º, depende da correção do vício. Beleza, pessoal? Parágrafo 2º. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários do advogado. Então, lembrem, eu abordei, inclusive, as outras não isentam também do juiz condenar em custas e honorários, mas ficou bastante explícito no parágrafo 5, ou melhor, no inciso 2º e 3º, que lá existe condenação. No inciso 2º, a condenação tem um rachachar entre autor e réu, porque eles abandonaram o processo. No inciso 3º, existe uma condenação para o autor em custas e honorários. Ou seja, nesse caso, se o autor pretende entrar com uma nova ação, ele vai ter que entrar com essa nova ação, e na nova ação ele vai ter que comprovar o pagamento ou depósito das custas e dos honorários da ação anterior que ele deu causa ao arquivamento, tá bem? E para encerrar, o parágrafo 3º, eu quero que os senhores anotem aí, tá bem? Traz a conceituação de perempção, tá bom? É aqui que está o conceito de perempção, que é o quê? Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto. Isso é perempção. Ou seja, deu causa 3 vezes a abandono da causa, não pode entrar mais com uma 4ª ação. Trancou a ação para ele. Tá certo? Ah, professor, mas não pode nada mais? Pode. Se, eventualmente, o que foi réu por 3 vezes acha de deduzir uma ação em face desse autor, que deu causa à perempção, ele vai poder se valer daqueles argumentos, vai poder se valer daquele direito em matéria de defesa, tá certo? Então vejam, a lei não permite mais que ele ataque, mas nada impede que com aqueles mesmos fatos, fundamentos, ele possa deduzir uma defesa. Tá bom, pessoal? Não pode nem ataque nem contra-ataque, ele não vai poder reconvir, tá bom? Então, como diz o nosso colega Welder,
por hoje, aproveitando o sucesso da aula, que parece que deu certo do começo ao fim, eu vou dar por encerrado. E na próxima aula a gente vai falar sobre resolução de mérito, tá certo? É isso aí, pessoal. Valeu.